Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quinta-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha, na edição dessa manhã a gente vai falar bastante sobre a questão envolvendo um resumo, né, da entrevista, da coletiva do Pedrinho, e vamos estar comparando, né, a gestão Jorge Salgado, né, que tinha uma conexão com a 777 Partners um pouco mais apurada, um pouco mais cordial, e agora na gestão Pedrinho a coisa completamente diferente, né? Distinta, um afastamento, uma situação envolvendo um distanciamento. Parece que o Vasco tem duas esferas, né? O futebol e o associativo. Nem parece que o associativo tem 30% dos direitos ali, das ações do futebol do clube, e a gente vai falar bastante sobre isso dentro desse vídeo. E claro, 3 diazinhos, tá? Para começar a janela doméstica no dia 1º de abril. O técnico Ramon Dias intensifica o trabalho, mas a gente vai falar também de possíveis saídas de jogadores no atual elenco. Pode ser aí desfigurado para o início do Campeonato Brasileiro, previsto, ainda não confirmado, mas para o dia 13 de abril. Pouco mais de 2 semanas para o Vasco voltar a campo. E olha, agora é a Vera. Mas antes da gente começar, clica aqui no joinha e não esqueça de deixar nos comentários a sua opinião. E olha, você que quer vir para São Januário para a estreia, lembrando que o Pedrinho falou que quer que as obras comecem em dezembro, né? É a perspectiva dele dentro dessa reforma e ampliação de São Januário. Então, o momento de você estar presente nesse caldeirão aqui histórico é agora. A Trip Tour tem pacotes exclusivos com preços para todo o Brasil. É só você entrar em contato com a Trip Tour que ela vai fazer aí o seu orçamento de qualquer lugar do Brasil, onde quer que você esteja. Eu tenho uma novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os Jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Cordialidade, contato, abertura, diálogo é algo que não vem acontecendo entre a empresa americana 777 Partners, a Vasco SAF, né, que são os funcionários da empresa americana que administram o futebol do clube por conta da questão majoritária de 70% das ações dessa modalidade, que é o futebol, vem faltando com a gestão Pedrinho, que tem 30% das ações da Vasco SAF, do futebol do clube. Tem 2 cadeiras no conselho de administração da SAF. Então, a gente sabe que a diferença entre o tratamento dos majoritários, né, da empresa americana 777 Partners com o atual gestor Pedrinho é muito diferente do que era com Jorge Salgado e Carlos Osório. Agora a gente pergunta o porquê. Será que houve alguma ofensiva do Pedrinho nos bastidores em relação à empresa americana? A gente percebeu, né, fazendo um resumão aqui da coletiva, que sim, o Pedrinho está incomodado com a questão de ter algo confidencial dentro do contrato. Ele destaca que a torcida do Vasco como o acionista maior, né, que seria aí o ponto que mantém o Vasco sempre de pé em todas as modalidades, não só do futebol, não pode ficar sem saber
exatamente aquilo que está acontecendo dentro das questões formais, dentro do contrato. Então, claramente o Pedrinho incomodado com essa questão, muito limitado, né? Ele repetiu pelo menos 9 vezes a frase "eu não posso falar", né? Todas as vezes que foi ali indagado pela questão envolvendo a empresa americana, o futebol do clube, a questão de análise propriamente do elenco, né? Ele tentou se esquivar, falou: então eu teria que ser comentarista. A gente vê uma limitação, né? E isso, para mim, beira o absurdo. A gente teve aí, infelizmente, durante o período da constituição de SAF, a análise do contrato da empresa americana, uma pessoa ligada ao Pedrinho, né, da Sempre Vasco, que era o Júlio Brandt, que mandou seu advogado analisar o contrato antes de sugerir a aprovação para os sócios estatutários, para as pessoas que votaram sim ou não para a venda do Vasco para a empresa americana. E, cara, a gente teve, infelizmente, a aprovação do Júlio Brandt, que era ligado ao Pedrinho naquela ocasião, junto com a Sempre Vasco. Não só com o Pedrinho, com o Felipe, com o Edmundo, entre outros ídolos que estavam se unindo politicamente em prol do clube. E o que acontece? O Pedrinho agora chega praticamente um ano depois, um ano e meio depois, e fala que não está de acordo com coisas que estão no contrato. Mas aí eu pergunto para você, já não sabia? Sendo que o Júlio Brandt teve o acesso a esse contrato e aprovou, um cara linkado a ele dentro da política do clube, eu acho isso um pouco conflitante. Eu acho isso um pouco difícil de engolir, mas, claro, nós estamos com o Pedrinho, óbvio, né? Nós estamos apoiando esse início. Nós não apoiamos ninguém nessa política, mas quando a gente tem um eleito, seja o Levin ou seja o Pedrinho, a gente tem que torcer para que dê certo. A gente tem que torcer para que tudo caminhe bem e a gente vai apoiar, claro, quem está no poder sempre por conta dessa questão, porque quem mesmo importa é o Vasco. E essa situação dessa possível briga alimenta os bastidores e afasta cada vez mais a empresa americana do clube associativo e, claro, vale destacar que a gente tem uma administração dentro da Vasco SAF feita hoje pelo Lúcio Barbosa, que é o CEO, e a gente não consegue entender esse distanciamento, sendo que parece que o CEO Lúcio Barbosa é vascaíno, conhece da história do Vasco e deveria, no mínimo, respeitar minimamente, tá, a questão envolvendo o Pedrinho, que é um ídolo dentro das 4 linhas e tem boa vontade, know-how e também network dentro do futebol para ajudar. Não consigo entender essa questão da vaidade dentro da Vasco SAF hoje, que vem fazendo um trabalho razoavelmente mal para o torcedor, que não está satisfeito com as movimentações, nem de mercado e nem ali dentro de campo, né? A performance desportiva não vem agradando atualmente. Então não consigo entender essa queda de braço para com o Pedrinho, que na minha opinião, dentro de todas as opiniões polêmicas, eu colocaria o Pedrinho como CEO da Vasco SAF e não tiraria o Lúcio Barbosa, mas colocaria ele como CFO no lugar da senhora Kátia, né? Então, eu faria essa movimentação. Não sei como juridicamente isso funcionaria dentro das instituições, mas eu colocaria o Pedrinho nesse momento como CEO da Vasco SAF para controle do futebol do clube. Um cara com know-how, network e muito mais viabilidade do que o Lúcio Barbosa. Essa é a minha opinião. Mas a gente sabe que essa movimentação nunca vai acontecer, dificilmente aconteceria, já que Pedrinho vem sendo aí jogado para as laterais do futebol do clube. Vamos lá. Vamos falar sobre janela dia 1º de abril, janela doméstica, interna. O Vasco procura se reforçar dentro de um ponto, né, que o Ramon Dias colocou. Um volante com pegada, que chegue dentro da área, que ataque, um volante agressivo, um camisa 5, raiz, que é o pedido do Ramon Dias para essa janela. O Vasco já acionou ali o Botafogo algumas vezes pelo Marlon Freitas e parece que o Botafogo bate o pé e não quer liberar o jogador.
É um pedido especial do técnico Ramon Dias. O Vasco ainda não tem um diretor executivo, né? Não tem um diretor de futebol para ir em busca desse atleta. O Lúcio Barbosa vem tentando tampar o sol com a peneira dentro dessa vaga no clube e, claro, não está dando certo, né? A movimentação cada vez mais lenta é uma das características da Vasco SAF, a lentidão. Não falo nem da empresa americana, mas dos que estão administrando atualmente a Vasco SAF aqui no Brasil, e isso vem irritando não só o torcedor, mas também a comissão técnica e o elenco. E falando em elenco, o Vasco pode perder algumas peças. Isso porque o atacante Rossi recebeu nos últimos dias sondagens do Sporting Cristal do Peru e também do Goiás aqui no Brasil e pode sair do Vasco já no dia 1º de abril. O atacante quer jogar, perdeu espaço na equipe comandada pelo técnico Ramon Dias e pode muito em breve aí aceitar uma proposta. E o Vasco tem contrato com o jogador até o final do ano, não vai forçar o jogador a ficar no elenco. A mesma situação envolve o zagueiro Maicon, que o Vitória intensifica nesse momento a procura pelo zagueiro. Anteriormente, antes de fechar a janela de início de ano, o Vitória foi atrás do zagueiro Maicon, ofereceu um contrato de 2 anos e, claro, trazendo o jogador para ser titular, né? A proposta seria para o jogador ser titular absoluto da equipe baiana. Claro, no banco de reservas no Vasco, o jogador balançou e acenou, se inclinou para talvez aceitar essa proposta. Mas o Vasco bateu o pé e não quer negociar o jogador de forma alguma. Mas, preste atenção, o Vitória intensifica a procura pelo zagueiro e, claro, a gente sabe que se o zagueiro pedir para sair por conta de uma questão contratual mais longa e também com a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro de forma titular, muito provável que o Vasco também não force, o jogador fique insatisfeito e dentro de uma esfera que eu quero sair, mas não querem deixar. Obviamente o Vasco pode perder aí o zagueiro Maicon também nesse início de janeiro. Preocupante? Não sei. Queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários. Deixa o joinha para dar aquela moral. É muito rápido. Você vai ali embaixo e deixa o joinha. E, claro, corre lá sempre deixando a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais e mais notícias. Um forte abraço. Saudações vascaínas.